Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre tive o sonho de aprender a ler e a escrever, mas diante da pobreza que vivíamos, não tive tempo para ser alfabetizada. Com apenas 5 anos de idade, eu já saía cedo com a minha mãe para irmos à roça trabalhar. Morávamos em Crisólita, Minas Gerais. Os meus pais também não tiveram a oportunidade de estudar, então os estudos para eles não faziam falta, e muito menos para nós. Mas conforme o tempo ia passando, a gente ia vendo que o ensino era importante. Em casa, só eu batia de frente com o meu pai. Poxa, eu não aceitava a ideia de não poder ir para a escola. E por conta disso, fiquei várias vezes ajoelhada no milho. O meu pai, sem dó, me colocava de castigo, dizendo que eu precisava repensar as minhas falas. O seu Janjão era um homem duro, um homem sofrido, sabe? E por esse fato dizia que a vida tinha que ser assim, levada aos trancos e barrancos. E com ele não tinha mimimi. Ou era ou não era. Inclusive, quando um dos meus irmãos se revelou gay, o meu pai deu uma surra nele e o deixou nu, amarrado em frente a um espelho quebrado, só para que ele visse o que ele tinha no meio das pernas. Foi horrível aquele dia. A mamãe até tentou intervir, mas acabou levando uma coça também. Nós não tínhamos o que fazer. Ele era o pai. Depois disso, o Jeremias ficou tão revoltado que foi embora de casa e só retornou tempos depois com o seu marido para se despedir da nossa mãe, porque do nosso pai ele nem quis mais saber. O meu irmão foi para a cidade grande e se formou em economia. Ele era o nosso orgulho, porque ele foi o primeiro a desbravar um caminho que para nós era completamente desconhecido. Sabe, o tempo foi passando e eu fui me tornando mocinha. E infelizmente o meu pai me arranjou um casamento com um homem bem mais velho do que eu. Ele era viúvo e tinha filhos da minha idade. Eu fui morar na casa de um homem para ser empregada da família. O meu marido era imundo. Ele não gostava de tomar banho, bebia e quando chegava embriagado em casa, ele queria me obrigar a dormir com ele. E como eu não o amava e nem havia escolhido como marido, eu fugia dele, como o diabo fugia da cruz. Quando ele me pegava, eu gritava, chutava e até o mordia. Ficava assim, me sacudindo até ele me soltar. Fiz isso até onde pude. E muitas vezes os filhos dele viram o pai correndo sem calças atrás de mim. Eu apanhei várias vezes do Marcelino, mas não cedi. Eu não me entreguei a ele. E por conta disso, ele foi me devolver ao meu pai. E disse que eu era difícil e não queria cumprir os votos do casamento. O meu pai ficou revoltado e veio me dizer que eu tinha obrigação de satisfazer o meu marido. E eu respondi assim, sem medo, que se ele estava preocupado
com a satisfação do Marcelino que ele fosse se deitar com o próprio. Na hora, o meu pai virou aquela mão crespa, cheia de calos no meu rosto, que acabou me cortando a boca, e a cicatriz eu carrego até hoje. Por birra mesmo, o meu pai foi implorar por Marcelino não me deixar, mas o Marcelino não me quis de volta e disse que eu era muito rebelde, pior que os bois que ele tinha. Meu pai saiu procurando homem para mim e para minhas irmãs, porque ele dizia que a qualquer momento a gente podia arrumar barriga e envergonhar o nome da família. Um certo dia, fiquei sabendo que a filha de um dos fazendeiros da nossa cidade estava dando aula para quem quisesse aprender. As aulas aconteciam todo domingo, às 3 horas da tarde. E como eu sempre tive um sonho de aprender a ler e a escrever, eu fui até lá e conversei com a moça, que se chamava Odete, e ela me aceitou como aluna. Ganhei o meu primeiro caderno e lápis da professora. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu segurei o meu caderno com tanta força. Eu o cheirei. Ele tinha um cheiro tão gostoso. Eu sabia que aquele era um grande passo para um futuro melhor. Eu estava tão feliz, tão eufórica para o meu primeiro dia de aula, que fui a primeira a chegar. No meio da aula, ouvimos uma gritaria do lado de fora. E de repente, eu vi o meu pai entrar dentro da sala de aula berrando que eu não tinha o direito de desobedecê-lo. Ele xingou a professora Odete, que só tentava acalmá-lo. E quando ele me viu sentada na cadeira, ele foi até mim, com tanta raiva, que me pegou pelos cabelos. E eu tentava me soltar, mas ele era forte. A professora Odete até tentou, mas o meu pai me levou para casa arrastada. Em casa, não só eu, como a minha mãe e os meus irmãos também apanharam. O tempo passou e no dia 15 de setembro, o meu pai saiu para trabalhar e acabou tendo um infarto fulminante no caminho. Minha mãe ficou desesperada, porque mesmo meu pai sendo do jeito que era, ela tinha uma perfeita adoração por aquele homem. E 2 anos depois, no mesmo dia, 15 de setembro, ela também partiu e foi morar no céu. Cansada daquela vida, eu resolvi me mudar para São Paulo. Aproveitei que o meu irmão tinha feito o convite e não pensei 2 vezes. Comprei a minha passagem e quando entrei no ônibus eu disse: eu vou dar certo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu procurei pelo pedaço de papel com o telefone que o meu irmão tinha anotado, mas eu não encontrei. Eu não encontrei esse bendito papel. Fiquei completamente desesperada, porque eu tinha vindo na certeza de que ele viria me buscar na rodoviária. Sem o número de telefone, eu não tinha como falar com o Jeremias, que estava me aguardando a qualquer momento. Me sentei num banco e coloquei as mãos na minha cabeça. Rezei, pedi para Deus. Eu fiz tantas promessas que nem sei se cumpri todas. Eu estava perdida no meio dessa selva de pedras. Danei a chorar. Eu chorei tanto
que um padre, vendo a minha angústia, se aproximou e perguntou se eu estava bem. Aquele padre foi uma providência divina, e eu contei para ele a minha situação. Comovido, aquele senhor bem velhinho disse que jamais poderia deixar uma filha de Cristo sozinha, ainda mais eu sendo muito jovem. Padre Nicolas me acolheu e me deu um quarto para ficar e pediu para eu dizer que era sua sobrinha. Depois ele olhou para cima e falou com Deus: Pai, perdoa por essa pequena mentira, mas cidade pequena é bom evitar comentários. Então eu passei a chamá-lo de tio padre. Morei com o padre por 3 anos. E quando eu fiz 24 anos, eu conheci o Salvador, que frequentava a igreja com a família. Nos casamos. E o padre Nicolas, antes de falecer, fez o nosso casamento. A cerimônia foi linda e ficou registrada na minha memória até hoje. Salvador foi um homem maravilhoso. Tivemos 5 filhos e passamos por muitos altos e baixos, mas nunca deixamos nada disso abalar o nosso casamento. Trabalhamos feito condenados, mas graças a Deus conseguimos comprar o nosso tão sonhado sítio no interior de São Paulo. Eu até me matriculei numa escola, mas antes de começar as aulas, meu marido teve um problema e precisou amputar as pernas, e eu tive que cuidar dele. Precisei ser o homem, o pai e o chefe da família. Com 5 rapazes, eu não podia ser mole. Eu tinha que ser firme para eles não se perderem. Meus filhos puderam estudar e se formar. Cada um escolheu o seu próprio caminho. Salvador e eu sempre os apoiávamos em tudo. Meu sonho de estudar precisou ser adiado mais uma vez. Salvador era o amor da minha vida, um homem que valia a pena eu me dedicar. E mesmo no estado que ele se encontrava, todos os dias, ele agradecia a Deus por mais um dia de vida. Cuidei do Salvador por mais 15 anos, quando infelizmente ele precisou se despedir de nós, da família que ele tanto amava. Foi muito difícil dar continuidade à vida sem o meu marido. Ele era minha força, meu combustível, o meu incentivo para continuar. Eu entrei em depressão. Eu só queria dormir, ficar num quarto escuro. Até me alimentava mal. E vivia de calmantes. Foi um tempo bem doloroso, sabe? Mas como nada dura para sempre. Um dia, o sol brilhou dentro do meu quarto. Foi incrível. Eu estava dormindo e acordei com um sol em cima de mim. O meu quarto clareou. Parecia até que as luzes estavam acesas, mas não estavam. Abri a janela e vi meus netos brincando no quintal. A minha nora regando as minhas plantas. Vi meus cachorros, o meu cavalo e o meu gatinho. E não resisti àquele convite que a vida estava me oferecendo. Naquela manhã, eu senti que Deus estava me chamando. E uma voz dentro de mim gritava: Rosália, vamos! Temos o seu sonho para realizar ainda. A vida para você não acabou.
quando eu senti o cheiro de café vindo da cozinha. Eu fui até lá e vi meu filho preparando o café no coador de pano. Eu chorei, porque eu tinha me esquecido de como a vida era bela. Meu filho, assustado, veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu o abracei forte e disse que sim. Leandro ligou para os outros irmãos que vieram correndo e eu recebi o abraço e o carinho dos meus 5 filhos: Leandro, Luiz Eduardo, Gilson, Ronan e Joênio. Finalmente, aos 72 anos, resolvi que era a hora de colocar o meu sonho em ação. Meu filho contratou uma professora particular e eu aprendi a ler e a escrever. Hoje, depois de 5 anos, eu ensino a minha netinha Isabela. O sonho não morre. Ele fica guardado por um tempo, até a gente colocar ele em ação. O meu sonho não morreu, apenas despertou na hora certa, no tempo certo, no tempo em que eu pude realizá-lo.